passando por aqui hoje para a gente falar acerca do capítulo 16, 17 e 18 de Gênesis, no nossa série Lendo a Bíblia inteira, com 3 capítulos por dia em um ano. Então, o que nós podemos aprender no capítulo 16? Eu peguei alguns pontos aqui do que a gente pode pegar, do que a gente pode aprender. No capítulo 16, Sarai, ela não acredita na promessa que Deus tinha feito para Abrão lá no capítulo 15. Então, no final do capítulo 15, Deus anima Abrão falando: olha, vai sair um herdeiro de ti e tu serás pai de muitas nações, conta as estrelas do céu. A gente ouviu lá. Só que ela não acredita que essa promessa viria por ela, porque ela se achava velha demais. Então ela pega e fala com Abrão e dá a sua empregada, a sua escrava Agar, como ali querendo dar uma força para Deus. Olha, eu sou muito velha. Ou seja, ela não acreditava nela mesma. E o que eu posso tirar de ponto aqui? Assim é eu e você. Muitas vezes Deus fala conosco na igreja, fala conosco através da palavra, fala conosco na madrugada, e nós não acreditamos em nós mesmos. Nós falamos assim: vai acontecer, mas não desse jeito como esse homem está falando. Vai acontecer, não, mas desse jeito que essa mulher está falando. A gente nunca acredita. Por quê? Porque nós temos um problema sério. O nosso problema é não valorizar a nós mesmos. A gente ama valorizar as coisas dos outros, a gente ama valorizar o casamento dos outros. Olha que família bonita, olha que dom bonito deste homem, que dom bonito desta mulher, olha que igreja abençoada. Mas você não valoriza a tua igreja, não valoriza a tua família, e muitas vezes nem os dons que Deus colocou, porque você não se acha capacitado para fazer o que Deus colocou na tua mão. Assim foi Sarai, e ela arrumou um problema, porque quando eu não acredito naquilo que Deus tem para mim, ou naquilo que eu posso fazer em nome de Deus, ainda que Ele falou, eu vou arrumar atalhos, eu vou arrumar jeito para fazer da minha forma, e vai dar ruim, vai dar problema. Segunda coisa que eu posso aprender no capítulo 16, que Abraão, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Deus fez uma promessa no capítulo 15, olha, de você, Abraão, vai nascer aí, de você e de tua esposa, vai nascer um herdeiro. Eu vou te dar um herdeiro. E ele esquece a voz do céu por um momento, que é a voz de Deus, e passa agora a ouvir a voz da terra, que é a de Sarai. Sarai fala para Abrão: Abrão, eu sou muito velha, não vai dar certo. Pega a minha escrava Agar, que é egípcia, se deita com ela. E ela então, ela abre mão do esposo para dar para uma serva. E Abraão acaba então esquecendo a voz do céu e passa a ouvir a voz da terra. E toda vez que eu e você esquecemos de ouvir a voz, esquecemos de dar atenção àquilo que Deus falou, e passamos a dar atenção àquilo que a terra está falando, a gente pode trazer problema para o nosso chamado. Você pode trazer problema para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família. Agar arrumou um grande problema, e Abrão também, porque não foi o que Deus tinha mandado ele fazer. Deus falou que dele e de Sarai ia sair o filho, não de Agar. Então Abrão, ele ouve a voz da mulher, se deita com Agar. No dia seguinte eles arrumam um problema, porque Agar, pelo fato de ter deitado com Abrão numa noite, ela já achava que era o dono da casa. E agora Sarai perdeu a sua serva. A sua serva não quer mais obedecer, ela acha que é a esposa também de Abraão, porque no tempo de Abraão o homem podia ter mais de uma esposa. Quando uma mulher é estéril, ele podia casar com uma outra que gerasse filhos. Então Agar, vendo essa possibilidade, entrou no seu coração que ela era dona da casa já. E quando Sarai dá a sua serva para Abrão, a gente vê um problema. Porque se ela tivesse esperado com paciência no Senhor, como diz a palavra, mas não, ela quis dar uma força. Quando o Senhor promete algo para ti, tudo tem um começo, um meio e um fim, mas tudo também tem um tempo. Você tem que esperar esse tempo acontecer na tua vida.
Sarai não esperou esse tempo e arrumou um problema. No outro dia, quando os dois saem da tenda, a sua escrava não queria mais obedecê-la. E ela vai reclamar para Abrão. Dela assim: Abrão, eu me perdoa porque eu fiz algo errado. Eu coloquei a minha escrava na tua intimidade, né? A palavra fala, em algumas traduções chamam de arregaço. Você estava no teu arregaço, no teu quarto. Ela deitou com você e agora ela não quer mais me obedecer. Ela acha que é tua esposa. E Abrão diz assim: joga o problema para Sara. Olha, Sarai, é o seguinte, a escrava é tua, faz dela o que tu quiser. Talvez Sarai que castigou, ou talvez brigou, ou talvez bateu, a gente não sabe. Mas a Bíblia diz que Agar pega e foge de Sarai, porque sabia que ia dar problema. Outra coisa que eu posso aprender no capítulo 16 é que Agar era uma escrava e não tinha valor nenhum. Só que Deus deu uma oportunidade para ela. Querendo ou não, Deus deu uma oportunidade para ela. Ela não era ninguém, era apenas uma escrava. E o Senhor deu uma oportunidade. E ela se deita com Abraão. E ali ela podia, sendo mãe do filho que poderia nascer, ela poderia ter mais privilégios, mas ela não se colocou no lugar dela no tempo certo. Ela achou, ela mal chegou, já queria mandar em tudo. Ela nem grávida estava, ela tinha apenas deitado. O menino não tinha nascido ainda, ela só deitou uma noite com Abraão, já estava assim. E muitas das vezes, a palavra de Deus é assim, ó. Jesus disse: quando for chegares ao banquete, não te assenta em qualquer lugar, não se assenta antes que seja convidado, porque senão o dono da festa poderá te tirar da mesa e mandar você sair. Então espere que alguém te chame para lugar de honra. E assim foi Agar. Agar, ela não esperou o tempo dela. Muitas das vezes você vem, eu conheço muita gente que já chegou na porta da igreja e disse assim: eu queria congregar contigo aqui. E eu perguntava para essa pessoa: tu aceitou Jesus quanto tempo? Ah, eu aceitei faz 3 meses, mas eu já faço visita, eu já oro por pessoas, Deus já me usa em revelação. Ou seja, um discípulo, para ser discípulo do Senhor, segundo a palavra, era 3 anos e meio, raizado de amadurecimento. Essa pessoa tinha 3 meses e já queria, como diz o ditado do mundo, chegou agora, já quer sentar na janela. E quando eu falei para ela que ela tinha que passar por um processo, ela tinha que aprender da palavra, ela tinha que aprender a ouvir a Deus, ela não queria. Ela disse que ia ser muito demorado, que Deus tinha pressa, né? Esses profetas que dizem que Deus tem pressa, Deus é o dono do tempo, Deus não tem pressa. Deus, ele é alfa, ômega, princípio e fim. No céu não tem tempo determinado. Então não é que Deus não tem. Quando Deus ele te escolhe na hora certa. Deus não chega atrasado. Então essas profecias furadas, que Deus tem pressa, Deus tem pressa. Quem atrasa somos nós. Mas Deus não tem pressa, porque para Deus, ele é o dono de tudo. Deus, se quiser, ele volta o tempo. Então entenda algo no teu coração. Seja submisso às pessoas que estiverem sobre você, sobre a tua liderança. Agar não quis ser submissa a Sarai e quase perdeu a bênção. A submissão não é ser escravo, mas a submissão é você obedecer, é você dar ouvido, dar valor àquilo que coloca nas tuas mãos. Não faça de qualquer jeito que Deus colocou nas tuas mãos. Respeita o seu pastor, respeita a tua liderança. Eu tenho um pastor acima de mim. Tudo que eu faço, eu quero fazer, eu primeiro passo para ele. Eu não posso pular na frente dele, fazer as coisas sem ele saber, porque ele é meu pastor. E ele tem que cuidar do meu coração. E um líder verdadeiro, eu vou falar uma coisa para você, nunca vai passar a mão na tua cabeça. Você não vai viver de elogios. Você vai viver de críticas, porque um amigo verdadeiro, ele vai falar a verdade, e a verdade dói, a verdade machuca. Às vezes dói, olha, você tem que ser assim, você tem que andar para lá, tem que andar para cá. E quando nós não temos esse tipo de pessoa do nosso lado, só temos bajuladores, essas pessoas nos estragam. E quando chega um amigo de verdade, você acha que essa pessoa está contra você, e na verdade ela não está contra, ela só quer o teu bem, ela só quer que você não queime etapas. Muitas pessoas aceitaram Jesus comigo há 14 anos atrás, e muitas não aguentaram porque queimaram as etapas, queimou etapas e se rebeliaram, outras se frustraram. Então, que nós venhamos guardar como lição a passagem de Agar. E Agar foge. A primeira coisa que a gente faz quando dá problema do nosso chamado é fugir. As pessoas se batizam, aceitam Jesus,
queimam etapas na sua vida, querem mais do que aquilo, porque elas acham que já estão prontas. Aí o pastor dá uma segurada, porque o pastor conhece a ovelha que tem, e ela acaba se desviando. Aí sai falando mal do seu pastor, da sua igreja por aí. Ah, porque lá não me valorizaram. Não, é que você não estava pronto. E a maior prova que você não estava pronto é que você está aí murmurando. Você está botando a culpa do seu fracasso no seu líder. Você está botando a culpa do teu fracasso no teu ministério. Você está botando a culpa do teu fracasso em pessoas. Você não traz a responsabilidade para você. Lembra de Adão e Eva? Adão botou a culpa em Deus. Deus falou: Adão, o que aconteceu? Olha, foi a mulher que tu criaste. Ou seja, se tu não tivesse feito essa mulher, não tinha pecado. Eva, o que aconteceu? Olha, foi o animal. Se tu não tivesse inventado o tal da cobra, o tal de Satanás, eu não tinha comido da fruta. A culpa é da serpente. Ou seja, a gente é especialista em jogar a culpa nos outros e não assumir a responsabilidade para nós. Só que Deus é tão misericordioso que Ele traz uma segunda chance para Agar. Quando Agar está no deserto, o anjo vai falar com ela: Agar, para onde vai? Da onde vais? Da onde vens? Da onde vais? E ela fala: estou fugindo da minha serva. E Deus bate, dá um sinal para ela: olha, volta, te reconcilie com a tua dona, peça perdão, dá um jeito lá, mas te humilha, porque a semente de Abraão já está em você, e Deus vai te honrar. Ou seja, muitas das vezes nós perdemos a nossa promessa, a semente de Deus dentro de nós. Eu sempre digo que muita gente procura fora o que está dentro de nós. O que você vai ter, o que você vai ser e o que você já é em Deus está dentro de você, não está fora. Não está num profeta, não está numa igreja ungida, não está em óleo ungido, não está em coisas ungidas, está em você, está na palavra. Através da palavra, Deus vai transformando você de dentro para fora. E nós vemos aí muitas pessoas cruas, elas estão santificadas de fora para dentro. Usam roupa de crente e falam como crente, mas a sua boca, dentro delas, não passa de sepulcro caiado. Então, nós aprendemos isso. E Sarai volta, Agar volta para Sarai e Deus então abençoa. Outra coisa que nós podemos aprender também é no capítulo 17. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, porque grande é a sua nação, e também muda o nome de Sarai para Sara. Então agora os personagens mudam o nome. Abrão para Abraão, porque grande é a geração, e Sarai para Sara, porque ela é mãe de muitos. Finalmente, a promessa começa a ter forma. Começamos a ver agora. E Deus também faz uma aliança com Abraão, ou seja, algumas traduções chamam de concerto. Ou seja, toda vez que Deus fizer uma aliança com você, Ele vai te dar uma marca. Aqui foi a marca da circuncisão. Todo macho teria que ser feito circuncisão, tirar o prepúcio da genital do homem, aquela pelezinha da ponta do genital do homem ali. Aquilo seria uma marca. Então Abraão fez isso com Ismael, que tinha na idade de 16 anos, e fez com todos os servos escravos que ele tinha na casa. Todo homem macho teria que ser circuncidado. Então todos foram marcados. Todo homem que tem promessa, toda mulher que foi marcada pela promessa, ela tem uma marca. Ou seja, as cicatrizes, você tem cicatrizes, e as cicatrizes que o Senhor coloca em você não é para te matar. As cicatrizes que Deus coloca em você é para você olhar para a tua cicatriz e dizer aonde você venceu. Quando você chegar lá no céu, tem aquela passagem que diz: você não pode chegar de mãos vazias. E quando você chegar no céu, eles vão abrir o livro da obra. Aí o que você fez? Você vai dizer: eu gravei um DVD, eu dirigi 20 igrejas, eu ganhei 30 almas para ti. Aí o Senhor vai falar: mas eu não quero saber do teu DVD, não quero saber dos teus livros, eu não quero saber de nada disso, eu quero saber da tua marca. Qual é a tua? O que tu tem? Está com as mãos vazias? Aí se você é homem de chamado, uma mulher de chamado, você vai: eu tenho as cicatrizes, a marca do Evangelho. Jesus disse: aquele que quiser ganhar esta vida, perdê-la, mas aquele que perder esta vida por amor a mim e ao meu Evangelho, acha lá a vida eterna. Ou seja,
quando você cria cicatrizes, porque no caminho você vai ser traído, no caminho você vai ser caluniado, no caminho Satanás vai se levantar, você vai ter lutas. O próprio apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, sofre como um bom soldado. Soldado bom é aqueles que vencem batalhas, mas nenhum soldado sai de uma batalha sem uma cicatriz. Então as cicatrizes que hoje te machucam, essas cicatrizes que você diz que tem mágoa, essas cicatrizes são para te deixar forte. E é uma marca de aliança com Deus contigo. Perdoar faz parte do processo. Se Sara não perdoasse Agar, ia dar problema ali. Mas Sara perdoou Agar. E Agar perdoou a Sara. Perdoar não é você dizer tá tudo certo, você lá e o cara, não. Perdoar é você olhar para a cicatriz que a pessoa fez em você e não sentir mais dor. Isso é perdoar. Verso 18, o que nós podemos aprender? Os 3 anjos passam pela tenda de Abraão. A Bíblia diz que Abraão ele levanta os olhos e aparece de pé. Não diz que eles estavam vindo ou estavam atravessando. Ele levanta os olhos e os 3 estão de pé. Na hora, Abraão identifica que aqueles 3 seres são 3 seres espirituais, porque ele sai correndo e ele adora os 3, ele se dobra. E ele diz, ele roga-te, se eu acho graça aos teus olhos, que você chegue até minha tenda. Ou seja, ele adorou, ele sabia que aqueles 3 homens ali eram anjos. E cada um veio fazer uma função. O primeiro veio falar, trazer a promessa, diz, cadê tua mulher, Sara? Sara está dentro da tenda. E olha, estou vindo aqui te avisar que vai se cumprir aquilo que Deus mandou, que ela vai ter um filho. E Sara, por trás da tenda, sem o anjo ver, ela riu. Aí o anjo fala para ela, por que você ri? Ela, não, mas eu não ri. Ela temeu, né? Vou morrer. Eu não ri, não, você riu, né? Por isso que o nome Isaac é sorriso. E a promessa acontece. Os 2, depois de comer, depois de fartar ali, Abraão se levanta com os 3 e os 3 vão sentido a Sodoma e Gomorra. Abraão conhecia a cidade, sabia como era o povo. E Deus falou ao seu coração, eu não vou falar para Abraão o que eu vou fazer, porque se eu falar, Abraão talvez vai querer entrar lá dentro da cidade para não deixar matar ninguém, não destruir a cidade. Ele ocultou de Abraão, só que Abraão não era bobo. Abraão fica na ponta do cume do monte e vê os 3 homens entrando nas cidades. E na hora ele começa a falar com Deus, Senhor, eu não quero ser mais que o Senhor, eu quero falar isso com todo cuidado. Se tivesse ali 20 homens, 100 homens justos, ou 10 homens justos, o Senhor mataria e destruiria a cidade por causa de 10 justos? Aí Deus fala, não, Abraão, se fosse ali tivesse 10 homens justos, eu não destruiria. E Abraão foi falando com Deus com toda cautela até chegar em 1. Olha, e se ali tivesse um justo, não destruiria. Mas não tinha homem justo naquele lugar. Não tinha. E o que eu aprendo aqui? Que Deus não destrói um lugar pelo excesso da maldade. Deus destrói um lugar por falta de justos. Ou seja, a tua rua, ela não... a tua rua, o teu bairro, a nossa cidade, ela não é má por causa do excesso de maldade do povo, mas é por falta de justo. Se no Brasil tivesse mais justo do que homens maus que pensam em si mesmo e trabalham em prol do dinheiro, não em prol do povo, que traíram seu Deus para dar a mamão, talvez nós não viveríamos o que nós estamos vivendo hoje. Por falta de justo, Deus destruirá uma cidade. Isso aqui é muito forte. Então Deus intercede por aqueles homens, e os homens entram na cidade. E o capítulo 19, 20 e 21 vai ficar para a live da segunda-feira, para a gente aprender um pouquinho lá. Que essa lição venha ficar guardada no teu coração. Um bairro não é mau por excesso de maldade dos homens, é porque falta justo. Quem sabe, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você é o justo que Deus está procurando. Aonde você congrega, aonde você mora, aonde você estuda e onde você trabalha. Deus abençoe.